Meus caros amigos e amigas da Canção Nova, estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé, graças a Deus. Você está notando aí que nós estamos num cenário um pouco diferente, é que nós estamos reduzindo o número de pessoas que estão aqui nessa gravação por causa da pandemia, né? Por causa da contaminação. Mas nós vamos fazer de tudo para levar a você o melhor conteúdo possível, como nós temos feito na Escola da Fé, tá certo? Eu quero conversar hoje com vocês sobre Eucaristia, o pão da vida eterna. Há um tempo atrás, eu fiz um programa sobre Eucaristia nos primórdios da igreja. Como é que foi a Eucaristia lá no começo da igreja? Agora eu quero começar sobre a Eucaristia no seu valor, na sua essência, né? Que hoje nós vivemos, tá bem? Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre a Eucaristia. Eucaristia que é o pão da vida eterna. Eu começo com uma frase bonita de São Francisco de Sales, doutor da igreja, que dizia que a Eucaristia é o sol da igreja. Uma frase curta, mas muito forte. Você sabe o que é o sol? Sem o sol não tem vida na terra. Porque é o sol que ilumina, é o sol que aquece, é o sol que faz a planta crescer, que faz a fotossíntese, né? Então, sem sol não tem vida na terra. Também, sem a Eucaristia, a igreja não tem vida, porque é o próprio Cristo no centro da igreja, tá certo? Então, o Catecismo da Igreja, ele fala isso com muita clareza, no parágrafo 407, o Catecismo diz que a Eucaristia é o coração é que bate para ter vida, né? É o ápice, ponto mais alto da vida da igreja. Pois nela Cristo associa a sua igreja e todos os seus membros ao seu sacrifício de louvor e de ação de graças oferecido na cruz uma vez por todas, né? A justiça divina para a salvação da humanidade, né? Diz aqui o Catecismo que ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. Veja, o Cristo, São Paulo compara Cristo à cabeça da igreja, né? E nós somos o corpo, os membros. Então, pela Eucaristia, Cristo derrama as graças da salvação, a redenção ao corpo da igreja. Esse é o ponto mais alto, realmente, da nossa fé e da nossa celebração. Santo Agostinho, ele dizia isso, né? Sendo Deus onipotente, quer dizer, pode tudo, ele não pôde dar mais do que ele deu na Eucaristia, porque deu ele mesmo, né? Sendo sapientíssimo, ele não soube dar mais. O máximo que ele sabia, ele deu, era ele mesmo. E sendo riquíssimo, Deus tem tudo, né? Ele não teve mais o que dar, porque deu ele mesmo. Essa reflexão de Santo Agostinho é muito bonita, né? Então está aí. Por isso que nós precisamos ter um zelo profundo na Eucaristia, né? O Catecismo lembra, no parágrafo 1410, né? É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, veja a importância do sacerdote, ele oferece o sacrifício eucarístico. A Santa Ceia, ele mandou, fazei isto em memória de mim.
Ele então criou ali, instituiu ali o sacramento da ordem, o sacerdócio, né? E é também o mesmo Cristo que é realmente presente sobre as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico, né? É Ele mesmo que é a oferenda do sacrifício eucarístico, tanto no pão quanto no vinho. E a igreja nos ensina o seguinte: Cristo está todo no pão. O pão é Cristo, assim como o vinho é Cristo totalmente. Ok? Por isso que, né, as pessoas que são celíacas, que não podem comungar o pão por causa do glúten, que provoca uma certa alergia, né, comungam o vinho. E comungando o vinho, um pouquinho de vinho que o padre dá ao celíaco, ele comungou perfeitamente com uma pessoa que comungou o pão. E é por isso também que a igreja não precisa distribuir o pão e o vinho, né? Pode-se fazer isso nas igrejas, onde isso pode ser feito com segurança, porque o vinho é bem mais complicado, você distribuir o vinho, né? Derramar o vinho, por exemplo, no chão é complicado, é Cristo que está ali. O pão, se cai no chão, é mais fácil você pegar, mas o vinho... E outra coisa, o pão, se sobrar, você pode guardar no sacrário, o vinho não pode, porque o vinho estraga, azeda. E estragar o vinho ou estragar o pão significa uma ofensa profunda a Cristo. É como se o corpo de Cristo se estragasse. Você entendeu? Por que o pão eucarístico no sacrário tem que ser renovado de tempo em tempo, não pode ficar ali muito tempo. E o vinho também não pode ser guardado ali. Então, por isso que, normalmente, a igreja distribui apenas o corpo de Cristo, mas a comunhão plena. Bom, o catecismo ainda continua nos ensinando o seguinte: por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor. A palavra transubstanciação é uma palavra que foi, assim, encontrada no Concílio de Trento, aquele concílio que começou em 1545, depois da reforma de Lutero, que analisou toda a doutrina católica. Então, o Concílio de Trento entendeu bem o que acontece na Eucaristia, é uma transubstanciação, ou seja, a substância, a essência, a natureza do pão se transforma em Jesus Cristo, mantendo as aparências de pão, o gosto do pão, cheiro de pão, tamanho de pão, cor de pão, mas não é mais pão. Agora, a substância, aquilo que faz o ser o que ele é Cristo. E também o vinho, não é mais vinho. Tem gosto de vinho, tem cheiro de vinho, mas não é mais vinho. A substância se transformou, né? O que é a substância? Eu gostaria de explicar isso rapidamente. O que faz eu ser um homem? É eu ter uma altura de 1,70 m? Não. Eu ter 2 olhos? Não, os animais também têm. Eu ter 2 ouvidos? Não, o animal também tem. Eu ser branco? Não. Eu ser loiro? Ter olhos verdes? Não. Afinal de contas, o que faz eu ser um homem? É a alma. É a alma racional, onde nela tem inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, e que ninguém vê, mas que está aqui. Entendeu? É a substância. Essência e natureza, 3 palavras que na teologia são mais ou menos sinônimos. Então, o vinho, o pão, ele tem algo que você não vê, que é a substância, não é a aparência, e que se transforma no próprio Cristo. Entendeu? Essa é a transubstanciação. É isso que o Concílio de Trento nos ensina. O Papa São Pio X, santo, né, da igreja, ele dizia que a devoção à Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções. Por quê? Porque tem o próprio Deus por objeto, não é? A gente tem a devoção à Nossa Senhora, aos anjos, aos santos, maravilha, devemos ter mesmo, mas a devoção por excelência é a Eucaristia, né? Porque ali está o próprio Deus. Ele fala, é a mais salutar. Por quê? Porque nos dá o próprio autor da graça. É o que mais pode nos agraciar, né? E a mais suave, porque, como diz o salmista, né, suave é o Senhor. Então, a gente vê como é que os santos, eles valorizam a Eucaristia, né? Todos eles, sem exceção,
né? O São Pio X ainda dizia que se os anjos pudessem sentir inveja, eles nos invejariam, porque nós podemos comungar e eles não podem comungar, porque os anjos não têm, né, uma boca, eles não têm corpo, eles não têm matéria, né? Eles, claro, estão unidos a Cristo de uma outra forma, mas não é pela Eucaristia. O Catecismo, no parágrafo 1414, vocês estão vendo que eu sinto muito o Catecismo, né? Que o Catecismo ele é maravilhoso em tudo aquilo que ele nos ensina, né? Sobre a Eucaristia de modo especial. Ele fala que enquanto sacrifício, a Eucaristia é oferecida também em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos. São aquelas intenções que nós colocamos, né? E para obter de Deus benefícios espirituais e temporais, né? Quando a gente vai participar da Santa Missa, a gente deve colocar algumas intenções, quase que todas as missas. Primeiro que a gente oferece a missa para honra e glória da majestade divina, para oferecer a Deus todo louvor, toda ação de graças, né, através de Cristo que se oferece no altar. Depois, para agradecer ao Senhor todas as graças e bênçãos, né, que nós recebemos todos os dias da nossa vida, porque a Eucaristia é ação de graças. Eucaristia, do grego, quer dizer ação de graça, obrigado. Na Grécia eles falam Eucaristor. Eucaristor é muito obrigado. Entende? Depois, né, nós podemos colocar também a intenção da Eucaristia em reparação dos nossos pecados, né? E também para, né, sufrágio da nossa alma. E ainda uma quinta intenção, né, para que a gente possa ter as graças e bênçãos necessárias para a nossa conversão, salvação, santificação. Tudo isso deve ser colocado aí como intenção na Eucaristia. Vamos analisar um pouco os frutos da Eucaristia. Primeiro, a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. E o próprio Cristo fala isso no sermão eucarístico, né, que ele fez, capítulo 6 de São João, que São João narra naquele capítulo de 72 versículos. No versículo 56, São João diz, né, quem come, Jesus diz, né, e São João escreve, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha que coisa bonita. Ele permanece em mim e eu permaneço nele. As duas coisas. Às vezes Deus permanece na gente, mas a gente não permanece nele, né? Eu costumo dizer para Jesus, se eu te esquecer, Jesus, por favor, não me esqueça. Porque às vezes a gente esquece, né? Permanece em mim e eu nele, né? O capítulo 6 tem várias colocações. Santo Agostinho, refletindo nisso, ele dizia o seguinte: não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós quando a gente comunga, como fazemos com os outros alimentos que nós tomamos, mas é o contrário. É Jesus Cristo que nos transforma nele. Quando você come o pão da padaria se transforma em você. A gente é aquilo que a gente come. Na verdade é isso, né? Mas quando a gente comunga é diferente. Não é ele que se transforma em nós, nós que nos transformamos nele. É diferente, né? E aí acontece aquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. São Paulo fala que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Qual é o sonho do Pai? Que cada um de nós tenha o rosto de Cristo, a alma de Cristo, o pensar de Cristo, entende? É mais ou menos aquilo que o Padre Zezinho cantou naquela música, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. A Eucaristia faz isso, né? Santa Teresinha, ela dizia, né, não é para ficar numa âmbula de ouro, no sacrário, que Deus desce cada dia do céu. Não, mas é para encontrar um outro céu, o céu da nossa alma, onde ele encontra as suas delícias. Essas delícias de Deus são importantíssimas. Deus tem sede de estar na nossa alma. Deus nos ama com um amor que nós não entendemos. São João da Cruz,
ou melhor, São João Maria Vianney dizia, se nós entendêssemos o amor que Deus tem por nós, nós morreríamos de emoção, de gratidão. É impressionante isso. Então, Santa Teresinha coloca essa reflexão para nós, né? Segundo fruto que eu gostaria de destacar da Eucaristia, né, viveremos por Ele. Jesus diz, né, capítulo 6 de São João, versículo 57, assim como o Pai vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Viverá por mim. Então, lá antes ele disse, né, estarei nele, ele estará em mim. Agora, viverá por mim. Viverá por mim quer dizer, sua vida, suas ações, seu pensamento, sua fé será movido por mim. Porque se ele está em nós, nós nele agimos por ele. Profundo, né? A Eucaristia, dizia Santo Agostinho, é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Nós somos fracos, nós somos miseráveis. O pecado original nós todos sentimos na nossa carne, né? Nos abateu, né? Mas a Eucaristia nos dá um suplemento de graça, né? Potencializa a nossa natureza em cada dia. Por isso que as pessoas que podem, né, devem participar da Eucaristia sempre. Depois, um terceiro fruto da Eucaristia, a Eucaristia é penhor da vida eterna. O próprio Jesus que disse também, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Claro, vivendo com os frutos da Eucaristia, né? Então, a Eucaristia é esse penhor de vida eterna, garantia. Penhor quer dizer garantia. Quando você faz um empréstimo lá no banco, né, você deixa um penhor, você deixa uma garantia, você deixa lá um imóvel ou um bem penhorado. Isso quer dizer que se você não pagar a dívida, aquilo ali fica para o banco, é garantia. Então, a Eucaristia é penhor, garantia de vida eterna. Um grande santo da igreja, padre da igreja lá do século IV, São Gregório de Nissa, que era irmão de São Basílio Magno, né? São Gregório dizia, nosso corpo, unido ao corpo de Cristo, adquire um princípio de imortalidade, adquire um princípio, uma semente, uma raiz de imortalidade. Por quê? Porque se une àquele que é imortal. Se uniu àquele que é imortal, adquire um princípio de imortalidade, né? Isso é muito bonito. A mesma coisa dizia São Cirilo de Alexandria, lá do século III. São Cirilo de Alexandria dizia assim que aquele que comunga, ele se torna Cristóforo. Cristóforo, uma palavra grega que significa portador de Cristo. Cristóforo, né? Foros significa lugar, Cristo, lugar de Cristo, um portador de Cristo. Bom, ainda um quarto fruto da Eucaristia, né? A Eucaristia, ela conserva, aumenta, renova a vida da graça que nós recebemos no batismo. A gente sabe que a vida do cristão começa no batismo. Ali, ele deixa o mundo das trevas de Satanás, ele passa para o reino dos filhos de Deus. Passa a ser templo da Santíssima Trindade, filho de Deus, membro da igreja, templo do Espírito Santo. Então, ali a graça está presente. E essa graça, né, pela Eucaristia, ela conserva, para a gente não perdê-la pelo pecado, aumenta, né, e se renova na vida do cristão. São João Crisóstomo, santo e doutor da igreja, que foi mártir lá em Constantinopla, no ano 407, São João Crisóstomo, um dos grandes padres da igreja, dizia: Cristo deu-se todo a nós, não reservando nada para si. Ele se entregou totalmente. Por isso ele fala, como consequência disso, não comungar seria o maior desprezo a Jesus, que se sente doente de amor. Essa expressão doente de amor é lá do Cântico dos Cânticos, né? Lá daquela pastora que significa a nossa alma, que fala para o jardineiro, né? Se você vir aí o meu amado, que é Deus, diga ele vir logo, porque eu estou doente de amor.
é a saudade do amado, né? Deus tem saudade de nós, sabe? A gente não percebe isso, mas Deus tem. Deus tem ciúme de nós, de São Tiago. Deus não quer perder nenhum de nós. Ele não entregou sua vida por cada um de nós, né? Muito bem, Santa Teresa de Jesus fez grandes reflexões sobre a Eucaristia. Entre outras coisas, Santa Teresa dizia, não há meio melhor para se chegar à perfeição do que a Eucaristia. Chegar à perfeição. Não percamos tão grande oportunidade de negociar com Deus. Esse negociar aí, entre aspas, claro, né? Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. Se o recebemos bem, se a gente comunga bem, com a alma preparada, né? São Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Quem come e bebe o corpo de Cristo sem se examinar, ou seja, em pecado grave, come e bebe a própria condenação. Então, claro, a gente vai receber Deus na alma. Então, tem que receber com a alma preparada. Santa Teresa d'Ávila dizia o seguinte, é com o amor que a esposa prepara o lar para receber o amado que vai chegar, que ela demonstra a ele o seu amor. Olha o que diz Santa Teresa, uma doutora da igreja, né? Jesus não paga mal a hospedagem se o recebemos bem. Ele é o esposo da nossa alma. Se nós o recebemos bem no coração, ele fica muito feliz e retribui com as suas graças e bênçãos, né? São João da Cruz dizia que se nós soubéssemos o desejo que Deus tem de estar no nosso coração, viver em nosso coração, a gente até morreria de amor por Ele. Bem, um outro grande santo doutor da igreja, franciscano, doutor da igreja também, né? Podemos dizer até discípulo de São Francisco, São Boaventura, ele dizia que, ainda que friamente, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus. Pode parecer estranha essa palavra aí, friamente. Não quer dizer que a pessoa vai comungar sem fé, sem acreditar. Não, não é isso. É que nem todo dia a gente está com aquela mesma devoção, com aquela mesma fé. Não tem problema. Acredite na Eucaristia, acredite no amor do Senhor, confie na misericórdia dele e comungue. Não quer dizer que a pessoa vai comungar estando, por exemplo, em pecado mortal. Não, não é isso também, entenderam? Bom, um outro ponto, um outro fruto da Eucaristia, um quinto fruto da Eucaristia que eu gostaria de colocar, é que ela nos purifica. Isso vários, como vamos ver aqui nas várias citações que eu vou colocar, a igreja coloca assim com muita clareza. Por exemplo, o catecismo nosso, no parágrafo 1416, ele fala assim, a santa comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união com o comungante, com o Senhor. Perdoa-lhe os pecados veniais e preserva dos pecados graves. Veja, três graças, né, nesse parágrafo. Primeiro, aumenta a união do comungante com o Senhor. Jesus falou lá na Santa Ceia para os apóstolos, né? Capítulo 15, versículo 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim nada podeis fazer. Um ramo não pode dar fruto se ele estiver cortado da árvore, do tronco. Então, a Eucaristia nos dá esse poder de união com Jesus e dar frutos. Segundo, perdoa os pecados veniais. Pode parecer que não é importante os pecados veniais, é muito importante. Santo Agostinho dizia, uma chuva com pequenas gotas forma uma inundação. Então, os pecados veniais, juntos, crescendo, muitos, podem gerar pecados mortais. E preserva dos pecados graves. Veja quanta coisa a Eucaristia nos dá de fruto. O grande São Filipe Neri, né, que foi chamado de o apóstolo de Roma, porque fez uma evangelização maravilhosa em Roma, ele dizia que a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Santíssima Virgem não são o melhor, mas o único meio para se conservar a pureza. Olha aí, quanta gente luta contra o pecado da carne, né?
a luxúria, a impureza. Ele fala somente a comunhão é capaz de conservar um coração puro aos 20 anos de idade. Não pode haver castidade sem a Eucaristia. Olha, gente, é um santo que lutou muito contra a castidade. Muito, de muita penitência, de muita mortificação, mas chegou a essa conclusão. Só com a Eucaristia e com a Virgem Maria é que um jovem se torna puro. Santo Ambrósio, doutor da igreja, aquele que batizou Santo Agostinho, repetia: se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o sangue é derramado, ou é para a remissão dos pecados, então devo recebê-lo sempre, para que perdoe sempre os meus pecados. E aí ele coloca bem claro: eu que sempre peco, devo ter sempre um remédio. Um remédio que me preserva do pecado e um remédio que também perdoa os pecados. E o grande São Tomás de Aquino, que nós não podíamos deixar de citar aqui também, né? São Tomás de Aquino dizia: a comunhão destrói a tentação do demônio. Veja, nós rezamos no Pai Nosso todos os dias, né? Pai, não nos deixeis cair em tentação. Aí como é que... O remédio para não cair em tentação, a Eucaristia, né? E por fim, eu fecho com a citação do Concílio de Trento, aquele concílio depois da reforma de Lutero, que reviu toda a doutrina da Igreja, e sobre a Eucaristia diz assim: é remédio pelo qual somos livres das falhas cotidianas e preservados dos pecados mortais. Veja como é que o magistério da Igreja repete isso, né? Livres das falhas cotidianas, esses erros que a gente comete todo dia, né? E preservados dos pecados mortais. Está aí. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e depois teremos aí, continuando esse assunto, no nosso segundo bloco. Meus amigos e amigas, já estamos de volta aqui com o nosso programa Escola da Fé. Eu gostaria de dizer que a Canção Nova toda está rezando por todas as pessoas que estão aí infectadas com Covid-19, rezando por todas as pessoas nas suas missas, nos seus terços, no ofício da Imaculada, né? Estamos aí solidários com todos aqueles que estão padecendo, sofrendo, mesmo aqueles que Deus tem chamado para a eternidade, tá certo? Depois também eu quero lembrar você que a Canção Nova, ela depende, né, da ajuda de todos, né? É um mutirão de evangelização. Nesse tempo de pandemia que muita gente não pode sair de casa, mas pelo menos, graças a Deus, tem uma companhia de 24 horas na sua casa, que é a TV Canção Nova, né? E levando a Santa Missa em vários horários, levando o Santo Terço em vários horários, levando palestra, levando programas. Então, ajude a Canção Nova, para que a Canção Nova possa continuar ajudando você. E não só ajudar você, mas ajudar muita gente, né, que precisa ser evangelizada. O lema é esse: dai-me almas, né? O Padre Jonas aprendeu com Dom Bosco, né? Dom Bosco dizia para Deus: dai-me almas para serem salvas. Pode ficar com o resto, né? Eu só quero almas. O Padre Jonas aprendeu com Dom Bosco isso daí. Muito bem, eu gostaria também de mostrar aqui alguns livros ligados com esse assunto que nós estamos conversando, né? A história da missa, né? Mais do que história da missa, esse livrinho aqui é um livrinho para crianças, né? Que o filho do Dunga, e eu também dei uma mão para ele, né? Explicando a missa, né? E assim, tudo ilustrado para criança, sabe? De modo que a criança vai entendendo cada parte da missa. Você que é pai e mãe pode ir explicando. A missa toda está explicada aqui para a criança, né? Nesse livro, a história, o mundo de Teresa, a história da missa, tá certo? Depois eu quero mostrar aqui um outro livro que eu escrevi com muito carinho, né? O Segredo da Sagrada Eucaristia. Não sei se já ouviram falar de um grande santo da igreja, São Pedro Julião Eymar. São Pedro Julião Eymar era devotíssimo da Eucaristia. Tanto assim que ele escreveu uma obra de 5 volumes sobre a Eucaristia. O que é esse livro aqui, O Segredo da Sagrada Eucaristia? Eu peguei os ensinamentos de São Pedro Julião Eymar e sintetizei aqui nesse livro.
Esse livro aqui é uma síntese dos ensinamentos dele. Realmente, quando eu chamei aqui o segredo da Sagrada Eucaristia, porque tem muita coisa aqui que muita gente não sabe sobre a Eucaristia. Então, vale a pena a gente se aprofundar. Um livro para a gente comungar bem. Como comungar bem? Como fazer bem a comunhão? Nós vimos aqui, na primeira parte da nossa conversa, Santa Teresa d'Ávila dizendo, que o Senhor não paga mal aquele que o hospedarem bem, ou seja, aqueles que comungarem bem. Então, aqui nesse livro, Como Preparar-se para Comungar, a necessidade de você estar com a alma purificada, se necessário fazer uma comunhão, uma confissão, Depois, você fazer uma boa ação de graças. Isso falta muito, sabe? Eu percebo que falta muito ação de graças. Depois que a gente comunga, ficar com Cristo. É o momento mais, assim, privilegiado que nós temos na nossa vida. Você recebe Deus na sua alma. O que mais que a gente quer? Mas, no entanto, muitas vezes a gente tem pressa, sai da igreja rápido, não reza direito, não agradece, não louva a Deus, não faz a intercessão, não faz a reparação pelos nossos pecados, pecados dos outros, não pede pelas necessidades nossas, da nossa família, da igreja, do Brasil, do mundo. Nós temos pressa e por isso nós deixamos de receber as graças de Deus. Então, esse livro ajuda você a fazer uma boa ação de graças, certo? E quero mostrar também aqui 2 lançamentos nossos, Um livro muito interessante de Dom Carlos Lema Garcia, que é bispo auxiliar de São Paulo. Dom Carlos é um bispo novo, que é oriundo do Opus Dei, profundíssimo, escreveu um livro sobre Evangelho e internet, muito bonito. Não é apenas aqui como é que você deve usar a internet, não é a parte tecnológica da internet, nem só como é que você deve se posicionar diante de fake news, Não, é um livro de reflexão profunda. Muitas histórias, muita reflexão que Dom Carlos Lema coloca nesse livro. E, claro, todos os outros aspectos também que interessam para nós no uso da internet, sobretudo com relação à evangelização. Quem usa a internet para evangelizar, evidentemente, tem que ter cuidado, ensinar a verdade que o magistério da igreja nos ensina, E eu gostei muito dessa capa que mostra aqui uma caravela, com as velas estufadas, assim, mostrando a cruz de Cristo. Por que isso? Porque essas caravelas aqui foram que levaram a evangelização ao mundo na época das navegações, no século XVI. Partiam principalmente de Portugal e Espanha católicos, que levaram o evangelho para as Índias, para o Brasil, para a América do Norte, Essa caravela hoje, meus irmãos, é um pouco da internet. A internet precisa ter essas velas desfraldadas aí da cruz de Cristo. Entende? Então, esse livro tem esta importância. Bom, um outro livro que nós lançamos aí, esse aqui eu que escrevi, eu percebo que com o advento da internet, esse assunto, o marxismo, ele veio assim à tona. E tem havido muita discussão sobre o marxismo. A gente sabe que é uma ideologia perigosa, mas ao mesmo tempo uma ideologia atraente, que atrai muitos jovens, porque ela fala de justiça social, fala do pobre, mas é um perigo. Todos os papas condenaram o marxismo. Desde que quando ele surgiu lá por volta do final do século XIX, século XX, todos os papas condenaram. Por quê? Porque é ateu, é materialista, é anti-igreja, sobretudo contra as religiões, contra a fé, Mas, por incrível que pareça, você vai encontrar católicos que se dizem marxistas. Então, é preciso entender o que é o marxismo, o que os papas da igreja falaram sobre o marxismo. Esse livro é para isso. Sobretudo, gostaria de recomendar muito aos jovens, porque nas universidades hoje o marxismo virou moda, o ateísmo virou moda. Os grandes filósofos hoje que atuam na universidade, quem são? São os filósofos ateus.
Nietzsche, que propagou a morte de Deus. Mataram Deus e depois mataram o homem, né? Primeira Guerra Mundial, 5, 6, 10 milhões de mortos. Segunda Guerra Mundial, 50, 60 milhões de mortos. Mata Deus e depois mata o homem, né? E aí, esse monte de filósofos aí, né? Saramago, não sei, Schopenhauer, Marcuse, né? Filósofos ateus, muitos deles materialistas, muitos deles marxistas, como Engels, Marx, Lenin, Stalin, Companhia Limitada, que envenenaram esse mundo. Então, os católicos precisam conhecer o que é este veneno, chamado marxismo. Muito bem, e a aplicação prática do marxismo, o que é? É o comunismo. O marxismo é a filosofia, a prática é o comunismo, que matou 100 milhões de pessoas. É só ler o livro negro do comunismo, de mais de 1000 páginas, né? Escrito por Stephen Courtois, que mostra que só na Rússia, Laos, China, Camboja, Vietnã, Cuba, foram mortos mais de 100 milhões de pessoas na tentativa de se implantar o comunismo nesses países. Muito bem, vamos continuar com a nossa caminhada aqui falando da Eucaristia. Eu estou falando dos frutos da Eucaristia, né? Um sexto fruto da Eucaristia que eu gostaria de destacar, pela Eucaristia, Cristo, ele une todos os fiéis no corpo dele, que é a igreja. Isso é muito bonito. Cada um de nós que comunga, né? Comunga o mesmo Cristo. Né? O Catecismo, lá no parágrafo 1335, ele diz que o milagre da multiplicação de pães que Jesus fez, o milagre, nunca negue o milagre, né? É uma prefiguração da Eucaristia. Olha que bonito. Aquele pão que o Cristo ia multiplicando, entregando para o povo, matando a fome do povo, depois ainda sobraram lá 12 cestos cheios, é a prefiguração da Eucaristia. E quando todos nós comungamos o mesmo Cristo, o que acontece? Nós todos nos unimos no mesmo Cristo. Aí você tem a igreja, né? Então a comunhão renova, fortalece, aprofunda esta incorporação de cada um de nós à igreja, nos faz membros da igreja de maneira mais forte, né? Realizada já pelo batismo, né? No batismo nós somos chamados a construir um só corpo de Cristo. São Paulo fala isso bem claro na primeira carta aos Coríntios, né? Vós sois o corpo de Cristo e cada um da sua parte é um dos seus membros. Esse dedinho aqui é parte do meu corpo, essa mão é parte do meu corpo, a orelha é parte do meu corpo. Nós somos isso. São Paulo compara a igreja, o corpo de Cristo, com um corpo humano, onde todos são importantes. Você não quer ficar sem nenhum dedinho, quer? Não quer. Porque é importante para o corpo. Então, a Eucaristia, ela faz essa unificação do corpo de Cristo, essa pertença de cada um de nós ao corpo de Cristo, né? Também ainda como fruto da Eucaristia, a Eucaristia realiza, né, esse apelo, né? Esse apelo que a gente encontra aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora sendo muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Então, a Eucaristia, meus irmãos, ela faz a unidade da igreja. Uma das coisas mais importantes que Jesus colocou para a igreja é a unidade. Antes dele partir para a eternidade, antes de sofrer a sua paixão, lá no Evangelho de São João, capítulo 17, ele fala que todos sejam um. Né? E rezando, pedindo ao Pai, Pai, que todos sejam um como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja, quando começou, a gente vê lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Eles tinham tudo em comum, viviam a fração do pão, era a Eucaristia, né? O ensinamento dos apóstolos e a fração do pão, que unia aquela primeira igreja
pequena ainda ali em Jerusalém, né? Bom, depois nós temos ainda também a Eucaristia nos livra das tentações, né? Isso os santos já disseram. Eu coloco aqui mais uma citação de Santa Teresinha, que ela diz: quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, olha que interessante, ele quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono e afastada da comunhão. Olha que interessante, Santa Teresinha. Quando o demônio não consegue entrar numa alma, né, com o pecado, então pelo menos ele procura fazer com que a pessoa não comungue, para que Cristo não venha ocupar essa alma. E quem sabe depois ele possa então ocupar essa alma. Então, olha a mensagem de Santa Teresinha: deixar a nossa alma ser ocupada por Cristo. Santa Margarida Maria Alacoque, a santa do Sagrado Coração de Jesus, né, das mensagens do Sagrado Coração de Jesus, né, dizia isso: nós não saberíamos dar maior alegria ao nosso inimigo, o demônio, do que afastando-nos de Jesus, o qual lhe tira o poder que ele tem sobre nós. Olha, eu recebo muitas perguntas, sabe, das pessoas: professor, o que eu faço para vencer essa tentação? Olha aí a resposta de Santa Margarida: a comunhão, né? Tira o poder que o demônio tem sobre nós. Então, eu penso que a gente já entendeu bem, né, o que esses santos disseram. Agora vamos falar um pouquinho das disposições necessárias para comungar bem. Santa Fonte de Ligório dizia assim: ninguém é digno de receber a Eucaristia. Tanto é que a gente comungar te fala: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e minha alma será salva, né? O grande São Luís de Montfort, ele dizia: reze 3 vezes essa oração antes de você comungar, para você se aproximar de Jesus com muita humildade, né? Então, é preciso se aproximar com profunda devoção e respeito à Eucaristia. São Gregório Nazianzeno quer dizer, é da cidade de Nazianzo, lá, né, no Oriente. Ele fala assim: este pão do céu requer que se tenha fome, ele quer ser desejado. Isso é muito importante. Cristo quer ser desejado, ele não é um oferecido. Não, ele fica quieto lá no sacrário, ele é o prisioneiro dos nossos sacrários, ele quer ser desejado, ele quer que você vá lá buscar, entende? Esse grande santo aqui, doutor da igreja, São Gregório Nazianzeno, dizia isso: é preciso ter fome de Cristo. O que é essa fome de Cristo? Fome de Cristo é você sentir a sua carência, você sentir a sua necessidade, você sentir, né, como você é fraco diante do pecado, como você é fraco diante de você mesmo, como você erra tantas vezes. Então, quando você tem fome, né, que nem aquela pessoa que está com fome e quer um prato de comida, porque eu estou fraco, não consigo caminhar, né? Ele diz: o Santíssimo Sacramento é fogo que nos inflama, de modo que, retirando-nos do altar, espargimos tais chamas de amor que nos tornam terríveis ao inferno. Olha aí, o Santíssimo Sacramento é um fogo que nos inflama, incendeia, né? De modo que quando você sai dali, do altar, né, você sai como que espalhando chamas de amor que nos tornam terríveis ao inferno. É profundo, né? O grande São João Maria Vianney, o cura d'Ars, né, que tinha uma devoção profundíssima pela confissão, pela Eucaristia. O cura d'Ars ficava 10 horas, às vezes, no confessionário, 12 horas, né? Ele carregava um punhado de batata cozida para dentro do confessionário. O confessionário naquele tempo era fechado, né? E ali o cura d'Ars ficava 10, 12 horas comendo batata e confessando o povo, né? E ele dizia da Eucaristia: cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Bonito, né? Cada hóstia consagrada, onde o Cristo está, é para ser consumida ali, né, de amor num coração humano. O nosso catecismo, no parágrafo
1415, diz assim: quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Então, quem tem pecado grave, as pessoas perguntam: o que é um pecado grave? Bom, a igreja fala, é um pecado que tem uma matéria grave e normalmente é um pecado que fere os 10 mandamentos. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. A pessoa chega no domingo ou no sábado à tarde, à noite, ela não quer ir na missa, não vai na missa por preguiça. Não tem nenhum impedimento, não é o tempo que nós estamos vivendo agora. Agora nós estamos vivendo um tempo de pandemia que é diferente. Mas num tempo normal, que a pessoa pode ir, não vai por preguiça, ela está cometendo, diz o catecismo, um pecado mortal. Então ela não deve comungar sem antes se confessar. Agora eu quero também lembrar uma outra coisa que a igreja diz, quando a pessoa comete um pecado grave, ela deve se arrepender logo, pedir perdão a Deus logo, ela já é perdoada. Só que para poder comungar, aí ela precisa passar pela confissão com o sacerdote. A confissão comunitária, ela é válida, mas só em casos excepcionais. O catecismo da igreja fala bem claro, a confissão comunitária é para aqueles casos onde não dá para o sacerdote atender todo mundo. Está dentro de um avião, o avião está querendo cair. Então, se quiser, ele pode dar uma confissão, uma absolvição comunitária. Mas o catecismo fala uma coisa interessante. As pessoas que receberam absolvição na confissão comunitária, elas ficam obrigadas, vejam bem, logo que puder, a fazer uma confissão pessoal, sob condição de valer a confissão comunitária. Eu sei, por exemplo, que na época da pandemia, alguns bispos autorizaram confissão comunitária, e o bispo pode autorizar isso, mas continua válido o que diz o catecismo: a pessoa que passou por uma confissão comunitária, ela fica obrigada depois, assim que puder, fazer uma confissão auricular, ou seja, no ouvido do sacerdote. Bom, também aí, um outro ponto que eu queria colocar, de São Tomás de Kempis, oferecer-se a Deus na Eucaristia. O grande Tomás de Kempis, que foi aquele monge que escreveu esse livro fantástico chamado Imitação de Cristo, dizem que é o segundo livro mais publicado no mundo, depois da Bíblia, Então, o Tomás de Kempis dizia: não há oblação maior, mais digna, nem maior satisfação para expiar os pecados que oferecer-se a si mesmo a Deus, pura e inteiramente, unido à oblação do corpo de Cristo, na missa e na comunhão. Não sei se entenderam bem o que diz o Tomás de Kempis. Não tem oblação mais digna. Oblação quer dizer entrega, oferta, oferecimento, para expiar os pecados, para tirar os nossos pecados, que oferecesse a si mesmo a Deus, de maneira pura, inteiramente unido à oblação do Cristo na missa e na comunhão. Então é o seguinte: quando o Cristo se oferece ao Pai na Eucaristia, pelas mãos do sacerdote, o sacerdote oferece o Cristo e ele age in persona Christi, ele oferece ao Pai o sacrifício. A gente deve se oferecer juntamente com ele. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, São Paulo fala que a gente deve se oferecer, a Deus juntamente com o sacrifício. Ele fala: esse é o vosso sacrifício espiritual, oferecer a Deus. Então, na missa, naquele cálice ali do sangue de Cristo, o que a gente deve colocar ali? Colocar toda a nossa luta, todo o nosso trabalho, todo o nosso sofrimento, todas as nossas lágrimas,
juntar tudo isso com o sangue de Cristo e oferecer isso ao Pai. Esse é o sentido daquela palavra que São Paulo diz na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, São Paulo fala, né? Eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo, que é a igreja, completa a paixão de Cristo. A paixão de Cristo, ela não se completou ainda. Assim como a ressurreição de Cristo ainda não se completou. Porque quando é que a paixão vai se completar? Quando a igreja também oferecer a paixão dela. Quando é que a ressurreição vai se completar? Quando a igreja também se ressuscitar com Cristo. Isso vai acontecer na volta, né? Na parousia. Bom, o terceiro ponto que eu queria destacar aqui é realizar bem a ação de graças. Para comungar bem, que eu falava, né? Estar com Jesus em silêncio, para o adorar, louvar, bendizer, agradecer, suplicar, não ter pressa. Sabe, eu percebo que a gente tem pressa, né? Seria muito bom se os sacerdotes, depois que termina de distribuir a Eucaristia, seria bom que a música parasse de tocar, faz silêncio e deixa o povo ali 5, 10 minutos rezando, conversando com Jesus na alma. Eu acho que nesse momento, se tiver música, tem que ser uma música muito baixa, muito suave, sem letra, só melodia. Quem sabe até o sacerdote pode orientar as pessoas. Olha, vamos rezar pela igreja, pelo Papa, vamos pedir pelas vocações sacerdotais religiosas, vamos adorar o Senhor, vamos agradecer tudo que nós recebemos de Deus em cada instante da nossa vida, vamos rezar pelos nossos antepassados falecidos, vamos rezar pela salvação dos agonizantes do dia de hoje. Quanta coisa a gente teria que... Mas tem pressa, né? Normalmente, o que acontece? Acabou de distribuir a Eucaristia, já chega alguém no microfone dando aviso, acabou o aviso, o padre dá a bênção final e cada um vai embora para a sua casa. Sabe o que eu comparo isso? Eu comparo como se Jesus fosse a sua casa, porque Jesus vai à sua casa. Quando você comunga, Jesus vem a você. Santa Teresinha do Menino Jesus diz assim: Jesus, agora o Senhor é meu, azar seu, o Senhor se entregou a mim, o Senhor é meu. Ela tomava posse de Jesus. Interessante, né? E aí você recebe Jesus na sua casa, na sala de visita, e você vai embora para a rua e deixa Jesus ali na sua sala de visita falando sozinho. Seria uma ofensa, não seria? Então eu penso que também a gente precisa repensar um pouco essa questão da ação de graças, né? São João Bosco dizia: não omitais nunca a visita a cada dia ao Santíssimo Sacramento. É outra coisa, né? Ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante. Dom Bosco dizia: se você quer muitas graças, vá muitas vezes ao sacrário. Quer poucas graças, vá poucas vezes. Não quer graça nenhuma, não vá nunca. É você que decide. Tá aí, meus irmãos, é esta conversa que eu queria ter hoje com vocês sobre a Eucaristia. Que Deus os abençoe, São José os proteja nesse ano de São José.